Vamos começar a falar sobre o teste do apego. Por que eu escolhi esse tema para a gente conversar? Primeiro, gente, porque é um tema que é pouco abordado. Talvez por conta ainda dessa visão muito romantizada que se tem da adoção. Talvez porque as pessoas até falam sobre isso, mas não com essa nomenclatura e não com essa profundidade. Então, muita gente falou pra mim, eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Eu coloquei lá nos stories, vocês viram. O que é isso exatamente? Né? O que é esse teste? Eu nunca ouvi falar disso em Brasília, eu nunca ouvi falar disso em BH. Então, assim, várias pessoas que frequentam grupos de apoio e que têm acesso à informação nunca ouviram falar sobre o teste do apego. Então, por isso, ou por conta dessa visão muito romantizada, que a gente precisa acabar com isso, entender quais são as possíveis dificuldades na adoção e aprender como lidar com elas, ou porque as pessoas acabam falando do teste do apego, mas não usam essa terminologia que eu uso. O teste do apego vem da teoria do apego, que é a teoria que eu estudo, então para mim é muito claro que ele existe e eu tô habituada a usar esse termo, mas nem todo mundo fala a respeito dele especificamente. E porque também é um momento muito angustiante para os pais. E esse teste ele traz sentimentos de incapacidade, de desmotivação, de esgotamento. E aí os pais começam a se sentir arrependidos de ter tomado essa decisão e podem, consequentemente, pensar em devolução. Esse é o ponto. Esses testes, esses desafios e obstáculos que aparecem na adoção e em qualquer forma de parentalidade biológica também, eles desgastam muito as relações. Mas na adoção tem esse plus da devolução, que eu já falei aqui, não é uma devolução, é um novo abandono. E a gente precisa cuidar disso, porque é um sofrimento imenso, tanto para os pais quanto para a criança, quando a situação chega nesse pé. Num outro momento eu vou contar para vocês uma experiência muito triste que eu tive e foi para mim claro que foi um teste do apego, vou fazer um post sobre isso. E que a gente não conseguiu remediar a situação e o casal acabou devolvendo e assim foi muito sofrido. Então a gente não pode deixar chegar nesse ponto. A gente precisa se prevenir, entender e se armar com ferramentas para não deixar a coisa desandar, tá? Mas então, para a gente entender o que é esse teste do apego, a gente vai dar um passo para trás e vai entender o que é o apego. E o apego é um comportamento em busca de segurança e de proteção. O apego é quando a gente precisa de um porto seguro, tá? E aí é o seguinte, o bebê nasce. Isso é muito violento, tá? Ele sai de um ambiente de proteção e de segurança e ele vem para o mundo. Ele fica muito vulnerável, muito ameaçado, e aí ele começa a buscar alguém para dar conta de todas essas necessidades. Afinal, ele precisa sobreviver. E aí, como é que ele faz isso? Tá? Esse é o comportamento de apego, então. É essa busca por alguém que vá me acalentar, me acolher, me trazer segurança, conforto, proteção nos momentos que eu tô mais vulnerável. E aí, como é que o bebê faz isso? Chorando. Ele chora. Então, o choro nada mais é do que um chamado para conexão. E se essa mãe tá super disponível e vivenciando esse momento, qual vai ser a reação dela? Ela vai querer atender a essa necessidade. E aí ela corre para entender o que é que está acontecendo com esse bebê e para cuidar dessa necessidade que ele tem. Então esse é o mecanismo. Angústia, choro, a mãe responde. A vida do bebê é praticamente essa. Angústia por algum motivo, fralda suja, sono, fome, banho, né? Choro, que é a única comunicação que ele conhece, e resposta da mãe para tentar suprir e sair correndo e ver se está com fome, com sede, enfim. E vai suprir toda essa necessidade. Então, esse é o comportamento e o mecanismo do apego.
E esse comportamento de apego, ele persiste ao longo da nossa vida. Isso não acontece só quando a gente é bebê e quando a gente não consegue sobreviver, porque no bebê tem uma questão de sobrevivência. Nós, adultos, conseguimos sobreviver. A gente consegue comer, a gente consegue beber, a gente consegue lidar com as nossas necessidades básicas. Ninguém vai morrer, né? Mas a gente busca ainda uma figura de apego. Alguém que vá ser esse porto seguro para nós. É assim o tempo todo. Por isso que a gente se casa, por isso que a gente vive em relacionamentos, por isso que a gente tem amigos. Porque nesses momentos de angústia, são essas pessoas que a gente busca. O pai, a mãe, o marido, a mulher, algum amigo, como eu falei. Tá? Então, esse comportamento de apego, ele persiste ao longo de todo o ciclo vital, mas as exigências são um pouco diferentes. Não é mais só um tapinha pra gente dormir e vai ficar tudo bem. Como às vezes a gente faz com o bebê. É só dar uma chacoalhadinha, é só pôr um pouquinho no peito. Tá? O grau de exigência vai ficando muito maior. Então vamos para o contexto adotivo, que é o que interessa para nós. A criança chega. Isso também é violento. Eu sei que ela está indo para um lugar melhor, um lugar onde as pessoas estão esperando por ela, pessoas que vão amá-la, que vão cuidar dela, mas a gente precisa lembrar que essa criança deixou para trás tudo aquilo que ela conhecia, tudo aquilo que era referência para ela. Então, é o que a gente chama de mundo presumido. Todo mundo presumido dela acabou e ela vai ter que recomeçar. Então, ela deixou para trás a escola, os cuidadores, os amigos, a rotina, a casa, às vezes as roupas. Nem todo acolhimento permite que a criança leve as coisinhas dela. Então, isso é muito violento, tá? A gente não pode esquecer disso. E aí, sobre as exigências. Essa criança sofreu traumas intensos e a exigência dela com esse porto seguro vai ser maior, com toda certeza. Isso a gente também tem que ter em mente. E aí, em algum momento, que não é necessariamente o momento da chegada em casa. Por quê? Porque esse momento da chegada, ele pode vir com muitas distrações. Então, os pais estão muito felizes, os pais às vezes fazem festa para a criança, compram um monte de brinquedo. Então, a criança pode estar muito feliz, muito motivada, pode estar até meio anestesiada, tá? É uma sensação meio de entorpecimento, assim, de nossa, o que está acontecendo? É muita coisa nova, né? Então, ela ainda demora um tempo para se habituar com aquilo. Então, o teste do apego não necessariamente acontece logo de cara. Ele vai acontecer num momento de medo e insegurança. Então, a hora que bater essa insegurança, vai ser o momento que a criança vai precisar do comportamento do apego. Então, é a hora que ela vai precisar buscar um porto seguro. Mas a exigência dela é maior. Então, ela não sabe se ela pode confiar em você ou não. E aí que ela vai testar. Então, o teste vem para ter certeza de que ela pode confiar nos pais, de que eles vão dar conta de acolher, de amar, de cuidar, de dar proteção, de dar segurança, tá? De lidar com toda essa bagagem de pedra, que não é uma expressão minha e agora eu não consigo me lembrar quem foi que falou isso. Eu vou pesquisar para passar para vocês. Mas é um teste de que os pais podem lidar com tudo isso que a criança carrega. Bom, vamos mais um pouquinho. Então, de novo, só para reforçar. É um teste no ambiente, é um teste nos pais. E esse teste, ele vem a partir do medo e da insegurança. Então, o que ativa o comportamento do apego e o teste do apego, então, anteriormente, é o medo e a insegurança. Por isso que, de repente, não é no começo da relação, tá? E como é que a criança faz isso, então? Como é que ela faz esse teste do apego? É um pouco mais elaborado do que o bebezinho, porque o bebê só chora, a criança não. Ela chora, ela bate, xinga, quebra o brinquedo, rabisca toda a parede, inunda o banheiro, bate no irmão. Então, todos esses comportamentos podem ser decorrentes desse teste do apego. Tá, como é que a gente vai saber? Observando.
Por isso que a gente precisa estar muito conectado com os nossos sentimentos e com a nossa criança. A gente só vai saber se a gente estiver muito atento. Porque, como eu falei até na live passada, esses comportamentos desafiadores, eles não surgem só em decorrência do teste do apego. Eles podem surgir por conta do luto, de algum medo específico que surgiu, por conta de desnutrição, desidratação. A gente já sabe que isso causa problemas no cérebro, tá? E que fazem com que a criança fique mais reativa do que o normal. Pode ser por dificuldade de linguagem. Então, assim, pode ser por conta de ciúmes, de repente nasceu um novo irmão. Pode ser por conta do divórcio dos pais. Enfim, comportamentos desafiadores podem acontecer por N razões. E por isso também que o teste do apego é difícil de ser identificado, porque ele às vezes vem mascarado com alguma outra situação que está acontecendo. Mas, então observem, fiquem atentos a isso, tá? Porque isso é um chamado para conexão, esse teste do apego. Qualquer comportamento desafiador acaba sendo, mas o teste do apego especificamente é muito intenso. E aí, qual é o problema? Quando a criança começa com esses comportamentos desafiadores, todos que eu falei, inclusive esqueci de um muito importante, que é quando ela grita e diz, eu odeio você, você não é minha mãe, né? Isso também é um comportamento desafiador, também pode ser decorrente do teste do apego. Então, é muito confuso para os pais, porque se a criança precisa, então, de segurança, conexão, proteção, como é que ela age de uma maneira tão horrível? Como é que ela pode se colocar tão insuportável e causando tanta repulsa? Porque é isso que acontece. A criança, ela age de uma maneira que não tem sentido para nós. Ela quer proteção, mas ela se coloca de uma maneira que ela faz a gente não querer chegar perto, que ela faz a gente não querer amar, não querer cuidar, faz com que a gente se sinta desgastado, incapaz, desmotivado, não amado. Então a gente fica, geralmente, os adultos, perdidos. Como é que essa criança realmente quer conexão se ela está agindo de uma maneira tão horrível? Mas quanto mais difícil, mais desafiador é o comportamento dela, mais a necessidade de conexão. Vamos ter isso em mente sempre, independente de ser teste do apego ou não. Mas ela precisa que você fique perto e não longe. Então, quando a gente entende isso, é muito bom, porque a gente pode deixar de lado os nossos problemas pessoais, tudo aquilo que pega em nós internamente. Então, a nossa incapacidade, a nossa insegurança, as nossas dúvidas frente à parentalidade, isso tudo a gente deixa de lado, a gente esquece. Porque essa agressividade, esse desafio, esse teste, ele não é com a gente, é com o vínculo. Então, a gente esquece disso e a gente vai, então, responder a essa criança como a mamãe faz com o bebezinho que está chorando. Tá? É uma questão a gente chama isso de responsividade materna. Então, é a capacidade que a mãe tem de responder a tudo isso que a criança está causando, que o bebê está causando. É fácil, gente? Não. Nem de longe. É menos difícil quando a gente está forte o suficiente, quando esse episódio é esporádico. Então a gente está no momento bom, a gente está mais seguro, aconteceu só uma vez, a gente consegue lidar, depois aconteceu outra vez lá na frente, tudo bem. Mas quando ele é um comportamento recorrente, quando isso acontece várias vezes, é muito difícil de lidar. É só a gente pensar num bebezinho que chora. Então um dia ele chora, uma noite ele chora e tudo bem, a mãe está disposta, a mãe ainda está descansada, né? Assim, relativamente. Pensa esse bebê chorando dias, semanas, meses. Essa mãe também se questiona. Meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Por que eu inventei esse negócio de ter filho? Eu não vou dar conta, isso não é pra mim. Por que esse bebê não para de chorar? Eu já fiz tudo que eu podia, que eu sabia, que eu queria, agora eu não sei mais. É a mesma sensação. Então, a gente precisa estar bastante forte, tá? Bom, voltando. Eu sempre acabo fazendo uns parênteses aqui, além do que eu programei. Então, vamos voltar aqui pro nosso tópico.
Outra coisa importante para a gente ver nessa questão do comportamento desafiador do teste do apego. Quando as crianças têm comportamentos que são diferentes daqueles que os pais idealizaram, vem aquela lembrança que na verdade é uma prova concreta de que essa criança não veio desses pais. E isso gera uma coisa que a gente chama de fantasia de mau sangue, que é se deparar com essa falta de elo genético. E isso pode ter consequências na rejeição inconsciente dessa criança. Por isso que eu falei lá em cima, lá no começo da live, que isso pode estar ligado a questões de devolução de criança. Porque essa rejeição talvez ela não seja concreta e consciente, mas ela pode existir a partir dessa constatação. Então, é quando a criança tá lá no teste do apego, se coloca insuportável e os pais falam assim, nossa, quem que essa criança puxou? Meu Deus, se fosse meu, não, eu sou tão tranquila, eu sou tão calma, eu não ia reagir assim, né? O que está acontecendo? Então, causa essa estranheza que leva a esses pensamentos de fantasias, né, de mau sangue, que podem levar a sentimentos de rejeição inconsciente. Precisamos muito cuidar disso, prestar atenção, então, de novo, nos nossos sentimentos, porque se distanciar dessa criança é o que a gente menos quer, deve, pode fazer nesse momento, tá? Porque, de novo, o teste do apego vem porque essa criança precisa de proteção e acolhimento. E ela está muito angustiada e com medo, né? O medo e a insegurança ativam esse comportamento do apego e aí ela vai testar se ela pode mesmo contar com você ou não. Então a gente precisa de proximidade e não de distanciamento. Então prestar atenção nessas coisas que podem atrapalhar o processo é muito válido. Bom, e para que serve o teste do apego então? Já falei aqui, para a criança testar se ela realmente pode confiar nos pais. Testar o amor incondicional, testar a disponibilidade interna dos pais de aguentar tudo isso que ela vai trazer, as dúvidas, os medos, as inseguranças, os traumas que ela carrega, tudo isso. Então o teste do apego serve para isso, única e exclusivamente, para testar os pais. Ela quer confirmar se esses pais conseguem dar conta dela. E ela acaba testando também a paciência, a tolerância, o fortalecimento interno desses pais. E é muito complexo, porque não se sentir amado é muito doloroso. Muito, e é isso que mais angustia os pais. É essa sensação de que a criança não ama, de que a criança não quer você por perto, de que a criança não é grata a todo o seu amor, né? Como se vocês realmente não conseguissem se encaixar. Isso é muito dolorido. E, mais uma vez, isso pode trazer essa sensação de arrependimento, pode trazer questionamentos de incapacidade de cuidar. Então, lembrem-se de não levar para o lado pessoal. Esse é um teste de vínculo, não é um teste pessoal, não é contra você. Quanto mais forte você tiver e mais você conseguir aguentar isso, mais você vai mostrar para ela que você dá conta. Bom, mais um pouquinho. Quanto tempo dura o teste do apego? Não sei. É impossível a gente saber disso. Por quê? A criança vai parar com esse comportamento ou diminuir esse comportamento à medida que ela for se sentindo segura e protegida. E isso vai depender muito da vinculação que ela tem com os pais e da construção desse vínculo. O teste do apego, gente, ele não é linear. Então, ele não tem começo, meio e fim. Ele não tem, começa desse jeito e aí depois é assim, aí depois vai parando e aí acaba. Não, é como o luto. É um vai e vem, tá? Então, às vezes a criança entra nesse esquema do teste do apego, num momento que ela tá com medo e insegura, então isso ativa essa busca por proteção e aí ela vai testar o ambiente. E no outro dia pode ser que ela esteja ótima, porque ela não tá mais ameaçada.
Pode ser, então, que num momento de muita mudança, né, de muita insegurança, isso seja ainda mais potencializado. E aí ela faça uma coisa tida como pior ainda, tá? Então isso vai e vem. Por isso que também é difícil da gente especificar um tempo certo. Não tem um tempo certo. A gente precisa ficar atento e ir acolhendo. Tudo interfere, tá? Nesse teste do apego. Então, por exemplo, a gente tem que levar em conta como é que era o relacionamento dessa criança com a família biológica, coisa que possivelmente a gente nunca vai saber. Como é que foi essa transição da família biológica para o acolhimento? Como é que foi lá no acolhimento? Como eram as relações, as vinculações? Como foi a transição do acolhimento para a família? Então, todos esses vínculos que ela foi construindo ao longo do tempo interferem na qualidade desse apego, na segurança interna dela e, consequentemente, na capacidade dela de aguentar ou de precisar testar, tá? Então, isso tudo a gente precisa levar em consideração também. Além do tempo, tudo isso interfere. Cada caso é cada situação é única. Então, não tem um tempo certo. Bom, depois eu vou ler todos os comentários, tá? Eu vi que tem bastante gente escrevendo aqui. O que fazer, então, com o teste do apego, né? É aí que a gente tem que chegar. Não adianta só a gente saber o que entender da teoria, se a gente não tem ferramentas para lidar com isso. Então, o que fazer quando a gente percebe que a criança está no teste do apego, precisa de acolhimento, precisa de proteção e segurança? Conexão. A bendita conexão. Gente, a conexão é mágica, tá? A gente precisa focar nela. E aí, o que eu chamo de conexão, então? Que eu já falei aqui várias vezes em outras lives. O olho no olho, o toque, o brincar, incluir as crianças nas atividades do dia a dia, ter uma rotina mais bem delineada, ter rituais consistentes, demonstrações de afeto. Não basta a gente só demonstrar com ações, a gente tem que demonstrar verbalmente. Então, dizer o quanto você ama, o quanto essa criança é especial, tá? Todas aquelas coisas. Tudo isso faz parte de gerar conexão. Não quer dizer que você precisa estar o tempo inteiro disponível emocionalmente, sorridente, feliz, porque isso é irreal. Isso não vai acontecer nunca. O que a gente precisa é de um mínimo de estabilidade para que essa criança possa construir a esperança de que você vai estar lá disponível para ela nos momentos de maior angústia e medo e insegurança. E essa construção da esperança, ela acontece nos momentos de calmaria, nos momentos de paz, nos momentos de amor. Quando o caos está instalado, é muito mais difícil da gente conectar. Porque a criança se coloca insuportável com comportamentos que fazem com que a gente queira se afastar e não se aproximar. Então, alimentar tudo isso nos momentos bons é essencial, porque aí você se abastece daquilo para suportar as crises. E, de novo, não existe perfeição. Tá? O Winnicott, que é um psicanalista que eu gosto muito, usa um termo que eu acho incrível, que é mãe suficientemente boa. Nós temos que ser suficientemente boas ou bons, tá? Pais suficientemente bons. Nós não seremos perfeitos nunca. Eu falo muito isso na minha consultoria. A gente precisa ser melhor do que ontem. Então, se hoje eu fiz uma coisa que eu acho que eu não deveria, eu senti uma coisa que eu não gostaria de ter sentido, eu falei algo que eu não queria ter falado, tudo bem. A gente vai retomar, a gente vai se acolher, a gente vai deixar a culpa de lado e amanhã a gente vai ser melhor. Porque a gente vai estar mais preparado para lidar com os desafios. Porque afinal de contas, é lá na hora do vamos ver
tá? Que a gente é testado mesmo. Então as coisas, muitas vezes, na maioria das vezes, não saem como a gente imaginou. A gente se prepara, mas na hora da batalha a coisa é completamente diferente. Como já postei essa frase também, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Tá? Então é lá na hora do vamos ver é que a gente entende e que a gente vai se preparar na realidade. Então pensamos nisso sempre, mãe suficientemente boa. Tá? Quero fazer uma observação aqui também. Eu falei que a gente precisa observar as crianças a todo momento. E também trabalhei isso numa consultoria essa semana e acho que foi muito válido, porque a gente estava até falando um pouco sobre o teste do apego. Observe quando esses comportamentos surgem. Se você acha que essa criança, por algum motivo, está insegura ou com medo, às vezes é fácil de identificar. Por exemplo, já falei, mudança de escola, mudou de casa, trocou a babá, aconteceu alguma coisa, né, na rotina diferente, essa criança pode ficar ameaçada. Então, às vezes é fácil da gente identificar que ela está insegura e é fácil a gente perceber que ela está testando. Em outros momentos, não. Pode ser algo mais interno dela. Pode ter sido um sonho, uma fantasia. É mais difícil da gente acessar. Então, observe. Mas uma coisa, então, interessante para pensar é começar a anotar. Anotem. Façam um diário dos comportamentos da sua criança. E tentem associar com coisas do dia a dia. Então, quando é que ela fica, por exemplo, mais agressiva? Ou quando é que ela quebra, tipo, é mais agressiva mesmo, até quebrar um brinquedo, por exemplo. É quando você chega do trabalho? É quando você chega de uma viagem? É depois do final de semana? Porque aí vocês estavam numa rotina muito grudados e aí a semana começa, ela vai para a escola, você vai para o trabalho, o marido vai para não sei onde, né? E ela se sente solta, perdida. Quando é que essa criança se sente mais insegura? Começa a fazer essa observação, isso é muito importante, porque pode ser que você comece a ligar os pontos, tá? Eu trabalhei com um casal essa semana que viaja muito e eu perguntei exatamente isso para eles. Vocês acham que esse comportamento dela é potencializado na volta das viagens? Então é uma coisa para se observar, porque aí a gente vai cuidar disso, tá? Muitas vezes, gente, não tem como a gente mudar a atitude, foi o que eu falei para eles. Eles gostam muito de viajar, eles precisam viajar. Então eu não posso falar para eles, olha, não viajem porque vocês estão frustrando essa criança e não é assim que funciona. Não, se você identifica que isso acontece, então, numa volta da viagem, a gente vai achar ferramentas para se conectar antes com essa criança e para restaurar essa conexão na volta, tá? Então, passem a observar, façam esse diário, isso é muito válido. Aprender a observar as nossas crianças é essencial para que a gente tome atitudes mais assertivas e fique mais preparado para essas batalhas que podem vir a acontecer. Certo? Bom, vou fazer o seguinte, vou ler as perguntinhas aqui que eu recebi. Eu coloquei a caixinha para vocês essa semana, né, dos stories. Recebi algumas perguntas, a maioria já foi respondida aqui, tá? Tô aqui com meu papelinho, eu sou da época antiga, gente. Gosto de escrever. Então, vou ler aqui rapidinho para vocês, depois vou ler o que vocês escreveram para cima. Bom, a Amanda e a Nai perguntaram o seguinte: o teste do apego tem fim? Foi o que eu falei. Sim, tem um fim, mas não tem um prazo determinado, tá? Não tem como a gente saber quanto tempo dura, mas sim, ele acaba no momento que essa criança se sente seguro o suficiente com a família e pode ir em busca dessa figura de apego. Pode ter esse comportamento de apego sem se sentir em dúvida se vai poder contar ou não. Então sim, tem fim. A Rafa perguntou, a Nai perguntou também, quanto tempo dura? Então não tem um tempo definido, já falamos anteriormente. A Rafa perguntou assim, quando devemos procurar ajuda de psicólogo para a família e para a criança? É nessa fase? Ai, gente, só um minutinho.
É nessa fase? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, eu adorei. Eu nunca descarto acompanhamento psicológico. Se você tem condição de fazer, faça. Você pai, você mãe, você criança, tá? Leve a sua criança. É muito importante antes da adoção, depois da adoção, tá? Eu nunca descarto. Mas antigamente, eles acreditavam que a cura do trauma só acontecia dentro do setting terapêutico. Então era preciso uma série de ferramentas, muitos anos de estudo para conseguir fazer com que essa criança tivesse algum avanço nessa parte. E hoje já se sabe que a cura do trauma pode ser feita dentro do ambiente familiar. Então, os pais, professores, cuidadores, avós têm muito a contribuir e podem sim, através da conexão, ajudar essa criança. Até porque eu acredito no seguinte, não adianta essa criança ficar 1-2 horas dentro de um consultório terapêutico com uma pessoa que ela tem uma conexão maravilhosa e chegar em casa e ela não ter essa disponibilidade emocional dos pais. Funciona o trabalho? Pode ser que sim, demora muito tempo. Então o que eu gosto mesmo é do conjunto. Psicólogos, sempre que necessário, e os pais, sempre. É claro, às vezes não tô dando conta, não tô no momento bom, então busque ajuda psicológica, se fortaleça, porque é muito necessário que em casa essa conexão também aconteça. Que a família esteja muito em sintonia para dar suporte até para essa psicóloga que está fazendo um trabalho com a criança. Senão é muito mais difícil do trabalho se desenvolver, tá? Certo? Bom, mais um pouco então. A Diana escreveu assim: como é o processo com bebês? Os bebês, eles também sentem essa transição. Então, mesmo que você fale, e às vezes eu recebo essas perguntas, mas a minha chegou quando era pequenininha, tinha 6 meses, ela nem lembra, ela sofreu trauma? Sofreu. Esse trauma está marcado dentro dela, é uma cicatriz. Ela também sente o luto, ela também sente essa transição, mas lógico, a reação dela é diferente, porque o mundo dela é muito mais limitado. Ela não tem recursos linguísticos, emocionais, cognitivos para se expressar de uma outra maneira. Então, o que ela faz? Ela chora. O bebê, ele demonstra tudo através do choro. É ainda mais difícil da gente identificar o que é teste do apego, o que é estranhamento, o que é fome, né? Enfim, eu falei com uma pessoa há muito tempo aqui no Instagram, eu nem fazia as consultorias ainda assim oficialmente, e ela tava me contando que a bebê dela tava numa fase que só queria ficar grudada nela. Então ela tinha que dormir, acordar, cozinhar, tudo com a nenê no colo. Então essa é uma maneira de mostrar uma necessidade. Então pode ser assim com o bebê, através do choro, através do querer ficar grudado. Então ela não conseguia se desvencilhar em nenhum momento desse bebê, ela tinha que ficar perto. E aí tudo bem, é essa conexão que precisa mesmo, tá? Então é assim que acontece com os bebês. E a Aniele perguntou quais atitudes a criança apresenta, então também já falei aqui na live. E foram praticamente essas perguntas que eu selecionei, tá? Que eram as mais interessantes ligadas a esse tema. Então agora eu vou dar uma olhadinha aqui nas conversas de vocês, que eu vi que tem bastante comentário. Vamos lá. A Lu: meu filho ficou o primeiro ano de vida sem ter os choros atendidos. Fico pensando aqui o que tem de reflexo disso na vidinha dele. Lu, com certeza. Com certeza tem muito reflexo, tá? Isso é muito sério. A gente já sabe hoje, eu faço um trabalho de capacitação com as cuidadoras do acolhimento aqui de Ourinhos, da Casa Arco-Íris, onde eu moro,
Porque a gente já sabe hoje que a maneira com que essas crianças se vinculam no acolhimento é decisivo depois para a vinculação com os pais adotivos ou, se for o caso, para a volta para essa família de origem. Então, realmente, isso tem consequências muito sérias, mas nada que não possa ser reparado, tá? O trauma pode e é curado com conexão, com acompanhamento psicológico, tá? Com vinculação. Então, sim, tem muitas consequências, mas vamos lá que a gente consegue transformar esse cenário, tá? Mais uma. A Ritinha. Graças a Deus, meu filho, que tinha 1 ano e 2 meses, foi muito tranquilo e se apegou com facilidade a nós. No 3º dia que ele estava ainda voltando pro abrigo, ele já ficava me chamando de mamãe. Sim, que bom. Quanto menor, mais fácil é essa vinculação. Mas isso não quer dizer que não tenha o teste do apego em algum momento, tá? Que ele não vai apresentar comportamentos desafiadores. Mas sim, a vinculação acaba sendo um pouco mais tranquila. E dura um tempo definido, a Lu escreveu, já respondi, né? A Rose. Nossa, tudo que você está falando faz sentido e é realmente tudo verdade. Que bom que fez sentido para você. Que bom, é importante essa troca. Eu trago a teoria, vocês trazem a experiência prática, o que vocês vivenciam, para validar tudo aquilo que a gente está trabalhando aqui e mostrar que realmente a gente está no caminho e a gente precisa entender disso tudo. A Lu de novo. Pergunto, pois faz 6 meses que estou com meu filho e identifico essas atitudes nele desde o início. Mais um. O Fábio. É comum a criança seguir tendo comportamentos assim, mesmo depois de 2 anos conosco? Meu filho de 12 já está em família há 2 anos e ainda tem episódios de falar que não me ama. Sim. Fábio, isso, na verdade, é muito comum. É que eu falo que os pais adotivos, muitas vezes, eles se sentem fragilizados, mais inseguros, talvez, por conta dos fatores que levaram à adoção, enfim, do que vem antes. Mas essa questão do eu odeio você, ela é muito natural em todas as famílias, até nas biológicas. Quantas vezes a gente não fala, eu odeio você, mas a gente tem que ter, pra mãe, pro pai, pro irmão, a gente tem que ter em mente que o que tá por trás desse eu odeio você? É isso que você tem que pensar. O que aconteceu? Porque geralmente esse eu odeio você vem sempre após uma negativa, uma frustração. Então, bom, vamos desligar a televisão que tá na hora de dormir. Nossa, eu odeio você. Vamos entrar agora, todo mundo sai da piscina que é hora de almoçar. Eu odeio você. Então, na verdade, não é que ele odeia você, ele odeia a atitude que você tomou. Você tirou ele da piscina, era a coisa que ele mais queria fazer naquele momento, tava uma delícia. Então, é isso que eu falo da gente poder separar um pouco as coisas e não levar tanto pro lado pessoal. E entender o que tá por trás do comportamento. Então, o que é que ele tá por trás desse eu odeio você? Porque aí, de repente, você pode falar pra ele. Eu tô vendo que você tá muito bravo porque eu falei pra você sair da piscina. Mas falar assim comigo não é respeitoso. A gente pode conversar depois que você se acalmar. Pode ser uma ideia, tá? Não sei, cada caso é um, a gente precisa avaliar. É só uma sugestão. Então, sempre olha por trás do que tá. Não leva pro lado pessoal, porque não é com você, tá bom? Geralmente, né, não é. Provavelmente não é. É difícil, gente, que às vezes eu sou tão enfática e aí eu lembro que eu tenho que dizer que pode ser, tá? Então, assim, sempre que eu for muito enfática, vocês façam um filtro aí, porque eu sou, assim, meio intensa. Mais um, Fábio. Ou de querer abraçar e beijar sem parar o tempo todo. Sim, ele geralmente, olha lá, geralmente as crianças, depois de um tempo, tem essa necessidade de toque, é muito importante, por isso que eu falo que o toque conecta, tá? Luíse, realmente um vai e vem. Por exemplo, meus meninos estavam bem vinculados e apegados, mas a volta para a escola depois das férias deu uma balançada e precisamos trabalhar novamente a segurança. Com certeza.
ainda mais com as crianças que vieram do acolhimento. Qualquer mudança, brusca ou não, pode causar uma ameaça muito séria dentro deles. Então, toda essa fase de adaptação escolar pode ser um turbilhão. Então, realmente, resgatem a conexão, brinquem muito, avisa se eles são pequenos, né, não sei a idade, monta um calendário para eles conseguirem seguir. Então, às 7 horas eu vou para a escola, eu volto tal hora, às 2 eu vou para o inglês, eu volto tal hora. Quanto mais eles se sentirem no controle, melhor. Mais um pouquinho. Ah lá, os comportamentos desafiadores voltam, como gritos de desobediência, sim. Isso é constante, tá, gente? É constante. Por isso que a gente precisa ter paciência e ir acolhendo e sabendo que é assim. Por isso que é tão desgastante a parentalidade. A gente tem que estar disponível, a gente tem que repetir as coisas milhares de vezes. E é assim mesmo, faz parte, tá? Vai passar, eles vão crescer. E uma hora vai dar tudo certo, a gente não vai mais precisar ter esse tipo de desgaste, digamos assim. Rose, tem uma dúvida sobre adoção internacional. Rose, me manda um direct se eu puder te ajudar, tá? De novo, o teste do apego pode se desenvolver na sua... A criança pode aparecer no ambiente escolar? Como assim, Rose? Me fala mais sobre isso. A Iana, como acha que deve ser a primeira noite da criança na casa do casal? Iana, acho que eu vou guardar essa sua pergunta pra gente conversar numa outra live, tá? Porque já faz 45 minutos quase que a gente tá aqui e eu vou deixar mais perguntas a respeito do tema mesmo, do apego, tá bom? Mas pode me mandar isso por direct que a gente conversa, tá bom? A Ritinha, foi bom você ter falado das cuidadoras do abrigo. Meu filho foi bem cuidado e muito amado pelas cuidadoras, tanto que temos um pouco de contato até hoje. Maravilha, isso é ótimo, que bom que você tem essa disponibilidade interna de permitir que esse contato aconteça. É muito importante para a criança, viu? Porque elas são figuras de apego, provavelmente, para o seu filho ou filha. Tá? Eram elas que eram referência e porto seguro. Então, é muito bacana quando a gente consegue manter esse relacionamento. É importante. Fico feliz por vocês. Iana, acha que o vínculo com a família do casal deve ser aos poucos ou de uma vez? Iana, o vínculo ele se constrói aos poucos, tá? Demora, não é uma coisa fácil. Demanda muita energia, muita conexão, muita presença, amor, paciência, tolerância, constância, tá? Agora, eu não sei se você tá falando da aproximação, né? Do período de primeiros contatos com a criança. Eu acho que é importante, sim, esse contato aos poucos, tá? É até uma maneira da equipe técnica avaliar como é que tá sendo essa aproximação. Tá? Porque, gente, a equipe técnica precisa fazer um relatório para o juiz a respeito disso. Então, essa fase ela é muito importante para que se observe quais as reações da criança, da família adotiva, né? Como que as coisas estão caminhando. Então, acho que é importante, sim, ir aos poucos. Muito bem. Da aproximação mesmo. Então, acho que eu respondi, né? Acho importante, sim, isso ir acontecendo aos poucos. Eu sei que é muito sofrido, tanto para a criança quando ela começa a se vincular, quanto para os pais que tem que ir embora e deixar a criança lá. Mas eu acho que é importante, sim. É um momento de começar a se conhecer, tá? Bom, pessoal, é isso então. Muito obrigada pela presença de vocês, por todos os comentários, dúvidas, perguntas que vocês fizeram. É muito importante para mim essa troca, porque são vocês que me guiam, vocês são o termômetro dos nossos encontros, são vocês que precisam trazer as dúvidas mesmo para que eu possa entrar com o meu conteúdo de uma maneira que realmente ajude vocês, tá? Então, agradeço
demais a participação de todo mundo.